Hebreus 11:6. Vamos lá. O que diz em Hebreus 11:6? Todos acharam? Não conseguiu ainda? Mas isso era para... Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé, vamos lá, vamos interagir aqui com a palavra de Deus. Ora, sem fé, então vamos lá. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é o que, irmãos? Galardoador. O que é galardoador? O que é galardão? Fala para o seu irmão, é uma recompensa, é um presente, é uma bênção daqueles que está escrito lá. Olha lá, vamos lá. O pessoal daqui vai ficar mais informado, né? Olha lá. Aqui essa tradução aqui está um pouquinho diferente, mas está lá. De fato, sem fé é impossível. Queridos, o que é impossível? É algo que não é possível, tá? Então você precisa entender isso aqui. O que Deus quer falar com você hoje aqui? Porque nós muitas vezes temos algumas situações que vêm para a nossa vida, e se nós não entendemos claramente quem é esse Deus da qual você diz que serve, ou aquele que você diz que crê, mas você não está tendo fé para resolver a sua situação, você não está tendo fé para realmente fazer com que essa situação vá embora da sua vida, tá? Então, qual é o tipo de fé que causa mudanças em situações impossíveis? Qual é o tipo de fé que causa mudanças em situações impossíveis, onde as circunstâncias se alinham com a palavra de Deus? A palavra de Deus em Romanos 10:17, quem sabe o que está escrito lá em Romanos 10:17? Cadê os líderes aí? Romanos 10:17. Oh, graças a Deus você salvou esse momento, hein? A fé vem pelo ouvir. Então fala para o seu irmão, então abra bem os seus ouvidos aí. Não fique conversando agora com ninguém, para você não perder o time de Deus, aquilo que Deus quer falar com você. Porque quando nós ouvimos, quando esse sentido, a audição, ele é acionado, pode fazer muitas mudanças na nossa vida. Todas as cartas que é escrita às igrejas, elas terminam assim: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Então nós precisamos estar atentos e ouvir, queridos. Tem crente que não ouve, é por isso que depois passa por muitas situações, e porque não sabe como resolver. Quando você vai em um médico, vamos pensar aqui, quando você vai em um médico, o que você precisa fazer? Você precisa de ouvir atentamente a orientação do médico, sim ou não? Ele precisa obedecer a direção dele, da receita que ele te dá, sim ou não? Para que você possa ser o quê? Curado. Agora as pessoas chegam na igreja e elas chegam cheias de enfermidades, tanto físicas como emocionais e espirituais. Por quê? Porque a pessoa chega na igreja, ela não conhece Jesus, ela está com o seu espírito um problema. Ela precisa de ter uma ação de Deus no teu espírito, para que teu espírito volte realmente a ter vida, ser vivificado. A tua alma, ela vem cheios de problemas, cheios de sentimentos errados, de rejeições, cheio de ressentimentos e tantas outras coisas que elas precisam de
a palavra de Deus para ser curado. A palavra de Deus, fala para o seu irmão, a palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é um remédio infalível para a sua vida, querido. Você precisa entender isso. Então é por isso que a palavra de Deus diz que é impossível você agradar a Deus sem fé, tá? Então, para ter o tipo de fé que agrada a Deus, temos que ir a Ele com duas qualificações. Devemos crer que Ele existe. Fala para o seu irmão, você crê que Ele existe? Sacoalha ele aí e fala, você crê mesmo que Ele existe? Ei, você crê que Ele existe? Quantos aqui crê que Deus existe? Então fala assim para ele, por que vem aquele momento difícil e você fica cheio de temor então? Por que vem aquele momento difícil na sua vida e você fica cheio de temor e não sabe o que vai fazer? Porque se você crê que Ele existe, então você tem que saber que Ele vai ser o seu galardoador. Ele vai ser aquele que vai ajudar você a resolver o seu problema. E Ele é o Deus do impossível, amém, queridos? Então fala para o seu irmão, não existe impossíveis para quem crê de fato em Deus. Porque se você tiver uma situação impossível, você vem para a igreja, você começa a ouvir a palavra dele, e essa palavra vai gerar fé, para que vai empurrar os impossíveis para fora da sua vida, para tornar possível aquilo que você precisa. Você está com um casamento destruído, e você acha não é mais possível conviver, mas quando você ouve a palavra de Deus, a palavra do amor de Deus entra no seu coração, isso vai mudar o seu casamento, isso vai mudar a tua vida financeira, isso vai mudar os teus sentimentos, as tuas emoções, e você vai começar a viver aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Amém? Então você precisa de crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Então Deus chama a nossa atenção para nos dizer: se vocês não entenderem que é necessário crer que eu existo e que sou galardoador daqueles que me buscam, é impossível operar os milagres e que as pessoas necessitam. É impossível operar os milagres que você precisa. Se você está aqui dentro hoje e você diz no seu coração, eu não creio que Deus exista, então você não tem mais esperança. Não existe mais esperança para você, porque é impossível você receber o favor de Deus. A partir do momento que você começa a ouvir a voz de Deus, a sua visão vai se abrir, e você vai começar a entender e ver. Presta atenção, havia um homem, mendigo, sentado à beira do caminho, e esse homem mendigo, sentado à beira do caminho, era cego. Fala cego. Cego e mendigo. O que você espera de uma pessoa dessa? O que você acha que uma pessoa dessa pensa? Você acha que uma pessoa dessa tem esperança? O camarada é cego e é mendigo, mas de repente esse homem cego e mendigo, ele não era surdo. Fala para o seu irmão, ele não era surdo, ele podia ouvir. E você sabe o que aconteceu? Ele escutou um tumulto. Ele começou a ouvir um tumulto, e ele puxou alguém pela camisa, ele tocou em alguém e falou assim: o que está acontecendo aí? Aí alguém falou assim: é Jesus de Nazaré que está passando. Meu Deus, olha só, Jesus de Nazaré está passando. Ah, querido, ele não perdeu a oportunidade que ele tinha. Fala para o seu irmão, você não pode perder oportunidades na sua vida. Aquela semana, presta atenção nisso aqui para você entender. Olha aqui, ó, olha aqui para mim, presta atenção. As pessoas que estão conversando, por favor, presta atenção na palavra de Deus aqui. Olha aqui para mim. Não estão escutando aqui? Tá, eu quero que você preste atenção, queridos.
Agora não é hora de conversar com ninguém. Amém, queridos? É hora de você ouvir agora. Essa é a mensagem para você ouvir. Porque de repente você pode estar passando uma situação e não está ouvindo nada que Deus quer falar com você. Você precisa de ouvir agora. Aquele homem era cego e mendigo. Talvez muitas pessoas passavam e falavam: coitado, não tem mais solução para essa pessoa. Essa pessoa não tem mais esperança nenhuma. Mas aquela pessoa ouviu que Jesus ia passando naquele lugar. Ele ouviu o tumulto daquela pessoa que estava passando naquele lugar. E ele então abriu a sua boca e começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam ao redor dele ficaram incomodadas e falaram para ele: para de gritar. Porque quando você clamar, quando você começar a buscar a Deus verdadeiramente, o inferno vai se manifestar tentando impedir a tua voz chegar até Deus. Mas se você for perseverante, se você continuar, se você crer realmente em Deus, você vai continuar a clamar e você vai continuar dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o que vai acontecer? A tua voz vai chegar nos ouvidos de Jesus Cristo e Ele vai parar. Ele vai parar e vai mandar chamar você. A tua voz parou, Jesus. Fala para o seu irmão: o teu clamor, querido, tem que parar, Jesus. Não importa a situação que você esteja, você não está pior que Bartimeu, querido. Você não está aqui dentro cego e nem mendigo. Se houve solução para Bartimeu, há solução para você. Amém? Ele para. Uma das coisas mais tremendas que eu acho nesse texto é que Jesus, ele para e diz assim o texto: chamai-o. Eu não sei quem é o camarada que vai chamar Bartimeu. Eu não sei quem é esse cara. Eu não sei se foi um 12 de Jesus, um discípulo de Jesus. Eu não sei se foi alguém voluntário que saiu correndo e foi chamar. Mas essa pessoa tinha um entendimento tão poderoso da parte de Deus, porque quando ele vai chamar Bartimeu, ele diz assim, porque Jesus parou e falou assim: chamai-o. Mas ele vai lá e fala assim para Bartimeu: ei, levanta-te, tem de bom ânimo, ele te chama. Meu Deus, eu nunca vi ninguém ficar pregando sobre isso. Sempre alguém pregando que Jesus chamou e Bartimeu veio. Mas quem é que foi chamar Bartimeu? O cara que foi chamar Bartimeu entendeu qual era o propósito que Jesus tinha para aquele homem mendigo e cego. Alguém chamou você aqui hoje à noite, porque ele crê que Deus tem um propósito para a sua vida. Ele chamou você com fé. Se você foi convidado para essa festa, é porque ele creu que Deus tem um propósito para a sua vida. Independente de como está a sua vida, Ele tem solução para você. Se você quer, faça alguma coisa aí. Amém, queridos? Sabe, queridos, eu sou fascinado para ver como que Deus se move. Um dia Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele viu um clarão, e a Bíblia diz assim que ele foi ver o que era aquela visão. E quando ele chega lá, uma sarça está pegando fogo, mas ela não se consumia.
ele foi atraído pela glória de Deus. Moisés foi atraído pela glória de Deus. E Moisés, então, vem até ele. E Deus começa a dizer para ele assim. E disse o Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, porque por causa dos seus opressores, porque conheço as suas dores. Presta atenção, queridos. Jesus, ele não ignora as aflições e as dores do seu povo. Ele não ignora isso. Ele está vendo o clamor do povo que está debaixo de opressores, escravizado naquele Egito. E ele ouve o clamor, e ele vai levantar um libertador. Ele vai levantar um homem. Ele vai injetar no coração desse homem amor, autoridade, unção, para ir lá e quebrar toda a autoridade de Faraó para resgatar o povo. Eu vou dizer para você, querido, Deus fará qualquer coisa para tirar você dessa situação que você está, por causa do amor dele. Então você não vai ficar escravizado nesse problema. Você está entendendo? Não vai. Se você crê em Deus, se você se aproximar dele e buscar ele, ele vai trazer uma libertação sobrenatural na sua vida. Aí, queridos, aí Moisés pergunta para ele assim. Moisés perguntou: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão me perguntar: qual o seu nome? E Deus fala para ele: quando você for lá, vocês digam para ele: eu sou, me enviou. Fala: eu sou, me enviou. O que significa isso? Eu sou. Este é um nome que descreve a essência de Deus. Quando Deus responde a Moisés: eu sou, está dizendo: eu sou a soma de toda a minha existência. Eu sou no passado, eu sou no presente e eu sou no futuro. Amém? Então, você precisa entender por que ele diz isso. Por quê, queridos? Porque o Salmo 139:4 diz assim: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Você nem falou uma palavra ainda, e ele já conhece, já sabe o que você vai falar. Então ele já sabe os seus pensamentos antes de você falar. Então ele conhece o seu futuro. Fala para o seu irmão: Deus conhece o seu futuro. O que significa isso? Presta atenção aqui, queridos. Deus está no nosso passado, mas não há em nenhuma lugar da Bíblia dizendo para você olhar para trás. Escute. Deus está no nosso passado, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode estar onde Ele quiser. Sim ou não? Sim. Ele está no nosso passado, mas você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia escrito para você olhar para trás. Você vai ver sempre os profetas, o próprio Jesus, apóstolo Paulo dizendo: olha para o alto, olhe para a frente. Nunca vai falar para você olhar para trás. Sabe por quê? Porque Deus está lá no seu passado, para aqui no seu presente Ele curar as feridas que ficaram lá atrás.
Ele vem curando as feridas. Sabe aquelas feridas que lá no passado ficaram? Ele não quer que você fique olhando para as feridas do passado, porque se você ficar olhando para as feridas do passado, você não vai conseguir nem viver nem o presente e nem vai avançar para o seu futuro. Então Deus, Ele tem esse poder de ir no seu passado, pegar aquilo que veio como feridas, aquilo que veio como as coisas que te magoaram, as coisas que impediram o seu avanço, e Ele começa a curar. Ele começa a trazer uma libertação, Ele começa a trazer um bálsamo, Ele começa a derramar uma unção, Ele começa a derramar aquilo que é necessário pela sua palavra, e você vai sendo curado, para viver em alegria, para viver em bênção, para viver com prazer, a vida de fé no seu presente, para que você possa ter esperança para o seu futuro. Porque tem pessoas que você perguntar para ele, como que vai ser seu futuro? Ele vai falar, uma desgraça, porque eu vivo uma realidade destruída. Se você vive uma realidade destruída, como que vai ser o seu futuro? Se você não tiver uma intervenção de Deus na tua vida, você não vai ver a bênção no seu futuro. Deus está no nosso passado, amém, querido? Deus está no teu presente, para curar as angústias e dores do passado, para te direcionar para o seu futuro abençoado. Você precisa tomar uma decisão. Fala para o seu irmão, você precisa tomar uma decisão e crer que Deus é o que Ele diz que é. Ele é o libertador, salvador, e Ele é o médico, Jeová Rafá, da sua vida e da sua história. E Ele está aqui nessa noite. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Querido Pai, o Senhor já se moveu, Pai querido, céus e terra, em favor do seu povo, Pai querido. Não há limites, Pai querido. Não há limites que possa impedir o Senhor se mover e o Senhor agir, Pai querido, em favor daquele povo que o Senhor ama. O Senhor não ama só o povo que está na igreja, Pai querido. O Senhor não ama só aqueles que já um dia tomaram uma decisão de viver ao seu lado. A palavra de Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desejo de Deus que você conheça o Filho dele. É desejo de Deus que você experimente e tenha uma experiência com Jesus. Porque Jesus é o portador de tudo aquilo que o Pai tem por nós. Jesus é a expressão do seu amor. Jesus é a expressão da libertação. Jesus é a expressão da cura. Jesus é a expressão da salvação. E quando nós encontramos Jesus, há uma alegria diante de Deus, porque valeu a pena o que Ele fez por nós, através de Jesus. Então, queridos, você que está aqui nessa noite, que ainda você não conhece Jesus, que ainda você não teve uma experiência com esse Jesus, você que ainda não teve uma experiência poderosa com esse Deus que ama você, mas você que diz no seu coração, eu creio, então você precisa se aproximar dele agora. Então eu vou fazer uma chamada aqui muito rápido para você. Você que está aqui hoje, que foi trazido aqui hoje, e que você não conhece a Jesus, ou que você que já conheceu um dia Jesus, mas você se afastou dele, você não entendeu qual que era o propósito. Deus está abrindo uma porta novamente de salvação na tua direção. Então você vai sair do seu lugar, você que quer realmente entregar a tua vida para Jesus, você que quer mudar a sua história, você que quer escrever uma nova história, você que está dizendo assim, o meu futuro não, o meu presente não está bom, e o meu futuro vai ficar pior se eu não tomar uma decisão. Aleluia. Você que quer, pode vir.
Você quer entregar a sua vida para Jesus? Pode vir. Você que está aqui hoje entendeu que há um Deus que ama você, que é um Deus que quer mudar a sua história, que é um Deus que vai fazer qualquer coisa para alcançar você aí. Aleluia. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tenta prender a sua vida, porque Deus já levantou um Moisés para trazer uma palavra de libertação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, hoje você não fica mais na mão de Faraó. Hoje você não fica mais na mão do diabo. Hoje você vem para as mãos daquele que ama você e morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo. Amém. Então você que está pensando ainda, você que está aqui ainda, que está pensando, não pensa não. Você tem que tomar uma decisão. Ninguém pode ficar pensando se quer Deus, porque se você fica pensando o que quer Deus, o diabo fica feliz e fala: não queira Deus não, não queira Deus não. Por quê? Porque o diabo quer mesmo que você fique na mão dele. A última chamada. Bartimeu foi muito esperto. Bartimeu não perdeu a oportunidade quando se passou na frente dele isso. E ele rapidamente tomou uma decisão e clamou. E naquele dia, olha o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu era cego. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ver. Jesus curou ele. A audição dele trouxe visão. Aí ele acompanha Jesus. Quando aquele Bartimeu, que era mendigo, estava acompanhando Jesus, Jesus salva um homem chamado Zaqueu, que estava na árvore, no sicômoro, e vai para a casa de Zaqueu. Mas a multidão vai junto. Sabe quem está no meio da multidão agora? Bartimeu, porque a palavra de Deus diz assim, que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. E agora onde que Jesus estava indo? Nem estava indo. E Jesus foi para a casa de Bartimeu. E chegando lá, Zaqueu ficou compungido com a presença de Deus, se arrependeu e falou assim: agora eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Quem que estava lá? Bartimeu. Meu Deus, a bênção que ele recebe de acompanhar Jesus. Meu Deus, você não entendeu. Você não entendeu. Meu Deus. Ele é maravilhoso, queridos. Ele é maravilhoso. Tá? Então, se você quiser, se levanta do seu lugar e vem ainda, que tem mais um minuto para você fazer isso. Glória a Deus, queridos.